trabalhar como professor de ensino fundamental no Reino Unido. Bom dia a todo mundo. Estou colocando aqui o tema da live. Muito obrigada por estarem aqui. Esperar a Kênia entrar. Deixa eu ver aqui se ela já entrou. Ainda não. Vamos chegando, vamos esperar, né, o Instagram notificar todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui nessa manhã comigo. A Kênia chegou. Deixa eu chamá-la aqui. Estamos escutando bem? Me vendo bem? Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu aumentar o volume um pouquinho. Você está me escutando? Tô te escutando. Melhorou? Deixa eu ver aqui. Se eu tenho que pôr isso aqui, deixa eu ver. Melhorou? Ué. Agora eu não te escuto. Aí, entrou. E tá me escutando? Agora tô. Ah, tá. Então tá bom. Ótimo. Primeiro, então, muito obrigada por estar aqui nessa manhã. Muito obrigada mesmo, Kênia. Obrigada a você. Bom, vou começar me apresentando, aí você se apresenta, tá? Porque chegou um monte de professor aqui no meu perfil, que acho que deve ter vindo tudo por você. Ah, é? As pessoas que começaram a distribuir. Então, eu sou Luciana, eu sou tradutora, eu moro em Londres há 20 anos, há 15 eu sou tradutora, e durante esse tempo todo que eu faço tradução, algumas pessoas elas me perguntam como que eu faço, sou formada nisso, sou formada naquilo, como é que eu faço para trabalhar aqui, né, entrar na minha área, ingressar na minha área aqui, e aos poucos eu fui me inteirando, né, e tentando ajudar essas pessoas, mas não é o foco do meu trabalho. E agora, durante o lockdown e muito tempo disponível na minha mão, eu montei esse perfil no Instagram para ajudar as pessoas justamente nesse ponto, né? Para elas poderem ingressar. Então, Legal. comecei a fazer live, você é a minha terceira live. Então, assim, eu já fiz com nutricionista, já fiz com enfermeira, agora professor, porque também é uma área que tem muita procura. Muito Muitas pessoas interesse. Muita gente. querem trabalhar aqui, mas não sabem, né? Porque o sistema é diferente, tudo é diferente. Então, assim, você estaria aqui para nos ajudar a mostrar o caminho que você traçou, né? E aí, quem sabe, jogar uma luz nessas pessoas que estão perdidas. Então, por favor, quem se apresenta. Tá. Eu fiquei até um pouco, quando você me falou, eu fiquei um pouco preocupada, porque foi um caminho muito longo e com muitas... muito particular, né? Então, assim, espero que eu consiga esclarecer pelo menos algumas das dúvidas, porque existem várias rotas, né, para a pessoa tentar ingressar na carreira de professor aqui, e aí eu vou, através da minha, de repente, eu alguma luz. Mas meu nome é Kênia, eu moro aqui em Londres há 15 anos, sou professora primária aqui, sou professora em escola secundária no Brasil e também trabalhei um tempo aqui dando aula para adultos, né? Português como língua estrangeira para adultos aqui. Ótimo. Então, você é formada em letras no Brasil, certo? Isso. E aí, como que você fez? Você simplesmente fez um currículo e começou a mandar, e aí, como é que porque você primeiro começou a trabalhar aqui como assistente de professora, né? Então, conta isso aí, que aconteceu, o que você fez, que informação que você tinha, e você começou a procurar emprego nas escolas, como que foi? Na verdade, eu comecei, a primeira coisa que eu fiz, se eu não me engano, foi me registrar em agências de emprego aqui, que tem as agências dadas em educação, e consegui, assim, alguns trabalhos não suplentes, mas a cada dia em uma escola diferente.
Substituto, né? Professor substituto. Mas não como professora, como assistente de professora. Ah, certo. E Uhum. para me registrar na agência, eu já precisei apresentar a minha experiência como professora no Brasil. Então, eu já tinha traduzido diploma, se eu não me engano, eu já tinha juramentado a tradução também, porque você Uhum. tem algum tipo de experiência com educação Certo. para se registrar na agência. E depois de isso, eu fazia picado, né? Eu tinha vários trabalhos na época. E através eu não sei se você conhece a ABRIR, Associação Brasileira de Iniciativas, Sim, sim, dá bastante. Uhum. eu conheci a Ana na época, isso foi, se não me engano, em 2008. Uhum. A Ana, depois a gente até trabalhou juntas na ABRIR, mas nessa época ela é cofundadora, né, da associação, então ela Uhum. tinha contatos. E alguém, o pai de uma das crianças da escola que ela me indicou, disse para ela que estavam precisando de alguém lá. Ah, foi E, no boca, foi pela sua rede, né, de contatos. Uhum. e aí ela me deu o telefone da escola para eu ligar, para perguntar sobre a vaga, né, de assistente. Na verdade, eles precisavam de uma coisa bem específica. Eles precisavam de uma pessoa que falasse português, porque a escola tinha muitos alunos brasileiros, porque a escola ficava numa região em que tinha muitas famílias brasileiras. Então, a Uhum. escola precisava de alguém para ajudar com a tradução, no contato com as famílias, ajudar a criança a se adaptar na escola. Então, eles precisavam, era uma vaga específica. Uhum. E aí, como eu tinha muita dificuldade de falar no telefone, na época, em inglês, não entendia o que as pessoas Uhum. falavam, me confundia toda. Eu falei, eu vou lá pessoalmente, porque pessoalmente a gente se vira, né? Tá, E aí eu fui sem marcar entrevista, sem nada. Uhum. Eu fui bater lá na porta mesmo da escola para ter mais informações sobre a vaga. Sim. E aí eu falei, olha, eu soube dessa vaga através da Abrir e não sei o quê. Na hora, a diretora já me chamou lá para a sala dela, já me entrevistou na hora. Ah, Eu não tinha nem certo. marcado horário. Uhum. Estou e falou, não, você começa em agosto, em setembro. Uhum. Aí eu falei, ah, tá. Então eu saí de lá até meio desnorteada, porque foi muito, Foi foi surreal, imprevisto, né? sabe? Inesperado, Certo. Então, só para esclarecer, a Abrir é uma associação, né? Não É, existe mais. ela não existe mais, mas tem muito, muito conteúdo dela ainda online, Sim, né? Não? menos, não. Mais ou menos. Não, Ah, a gente teve um problema. Quando a gente fechou a organização, a gente deixou o site aberto e parece que hackearam, então, assim, não tem muita coisa não. disponível. Mas é possível encontrar informações, eu acho, através das instituições que trabalhavam com a ABRI. Tem muita escolinha, né? Uhum. Talvez, talvez possa ajudar. Mas, foi assim, através desse contato, e eu comecei a trabalhar lá como assistente ajudando essas crianças. Então, a minha função na escola, na verdade, não era nem de assistente de professor, porque eu trabalhava com diferentes crianças em sala, em diferentes séries, né? Uhum. Ajudando fazendo essa transição do português para o inglês. Então, provavelmente essa escola era no NW, no postcode NW, que é cheio de Não, brasileiro? não, Não? era East London. Ah, East London. Era em East Ah, London. o bom é assim que o brasileiro está espalhado por todos os É, lugares, né? Então, assim, muito provável que a gente vai encontrar criança brasileira ou portuguesa ou que fale português em alguma escola. E sempre é interessante eles terem essa função aí que você exerceu, né? De integrar a criança que não fala português naquele ambiente. Então, você ajudava com a criança brasileira, dava um reforço na aula de inglês, é isso? não só na aula de inglês, como no que elas estavam aprendendo na sala de aula. Porque elas, como não falavam, a maioria que eu ajudava não falavam nada, elas não sabiam o que estava acontecendo.
Então, entendi. matemática, na aula, qualquer matéria, eu ficava ali para fazer a tradução para elas. Agora, é importante Uhum, falar, Luciana, que isso foi em uma época que o ensino, isso se chama EAL, uhum, English as an Additional Language. uhum, Nessa época, que foi em 2008, tinha o governo apoiava esse tipo de iniciativa para, acho que a escola tinha algum funding, né, algum dinheiro para investir sim, em suporte para as crianças. Então, estava um pouquinho em alta essa área. E não são todas as escolas, hoje em dia principalmente, não são todas as escolas que têm alguém. Aliás, a maioria das escolas não tem ninguém para dar suporte para essas crianças. Isso foi uma coisa que aconteceu, foi naquela época em particular. uhum, A escola tinha um número de brasileiros muito grandes. Então, você sim, vai encontrar brasileiros em outras escolas, sim, né? Sempre tem. Qualquer escola que você for, sempre vai ter brasileiro. Mas nessa escola a porcentagem era muito grande. Acho que talvez porque tinha uma igreja católica na região e muitas famílias brasileiras frequentavam. Então, uhum, 20% dos alunos era muita criança uhum. brasileira. 20% eu estou exagerando. Talvez 10%. Ah, bom, um Mas, número considerável para eles pegarem uma pessoa especialmente que falasse português. exatamente. Então, essa posição de EAL ainda existe, né? Você está falando que caiu um pouco, mas ainda existe. Existe. Certo. Principalmente em escolas secundárias. Escolas secundárias Ah, e mais. aí, o que você precisa é ter tido a formação de professor no Brasil, né? Que você pode comprovar traduzindo seu diploma Uhum, e o seu currículo, né? uhum. E só. Para essa posição específica, não precisa fazer mais nada, é só isso, né? Não, eu, Certo. eu cheguei a procurar, quando eu saí dessa escola primária, eu cheguei a procurar trabalho em escolas secundárias também. Uhum. E tinha mais opção. Tinha mais opção para. Assistente. E você disse que você se cadastrou em algumas agências que são específicas para professor. Essas agências ainda existem? Você pode citar algumas? Tem a Hayes Education, escreve Hays. Uhum, Tem a. Acho que agora eu não me, acho que é Red Dot, ponto vermelho. uhum, Classroom. uhum. Tem mais, mas que eu me lembro que eu me registrei com a Classroom e com a Hayes, e eu consegui mais trabalho através da Hayes, mas tem várias, se você pesquisar Certo. no Google, você vai achar várias. Uhum. Então, isso aí, você fez letras, Uhum, né? uhum. Aí também serve para quem fez magistério, fez pedagogia, fez licenciatura, isso para todas essas formações. Eu acho que qualquer experiência na área de educação. Os critérios das escolas para te contratar são diferentes, porque as escolas elas têm muita liberdade nessa quesito aqui, do que eles vão pedir para poder te contratar. Mas Uhum. básico é o currículo a certificação traduzida, né? Se possível, juramentado. Acho que quanto mais você tiver, melhor. Mas a Sim. escola, de repente, pode te contratar só com o currículo, se estiver precisando muito, se depende da sorte, né? No seu caso, foi o currículo e uma entrevista, né? É, Você não precisou é, fazer teste, não precisou fazer nada. depois eu levei a certificação, mas Uhum. por formalidade, mas ele já, né? Certo. Eu Uhum. na verdade, também eu já tinha trabalhado em Londres, numa escola brasileira, dando aula de português. Então, eu tinha uma experiência em Londres também. Eles Uhum. consideraram tudo isso. Então, A- dependendo da sua experiência, de repente a escola também não vai ser tão exigente assim, né? é, o legal é que você já tinha trabalhado numa escola para brasileiro, aquelas escolas de sábado, Sim, né? Dando aula voluntariamente. sim, Então, é um jeito de você mostrar que você tem experiência com aluno aqui, sim, né? também. É, E de várias faixas etárias, porque as crianças nessas escolas são de várias faixas etárias, né?
É, tudo misturado. Ah, muito legal, porque mostra aqui também assim a sua experiência como voluntário, você trabalhou de graça, mas ajudou você na hora de pegar essas outras vagas, né, de professor mesmo que é pago, E né? te ajuda também a entender um pouquinho das dificuldades. Te ajuda no trabalho mesmo, né? Você entende Uhum. um pouquinho das escolas aqui, como o funcionamento das escolas aqui, e o tipo de dificuldade que as crianças podem ter Isso. na escola que eles falam mainstream. Uhum. Então, quando a gente, só para esclarecer, quando a gente fala escola primária, é criança que é do ano 1 até o ano 6, É, né? Então, a e faixa as crianças do early years também, as da de reception nursery também cobre? também cobre. Ah, então você também poderia, você também naquela época podia trabalhar como de nursery E na e reception. reception. Sim. Ah, entendi. Achei que fosse diferente Não, não, essa. tudo Ah, primário. Escola é primária. tudo primário. Ah, entendi. Entendi. É, agora, depois você também fez outros tipos de trabalho, né? Não só de EAL, mas daí você foi suplente, É né? uma escola. Só que aí eu já tive que pedir, porque quando eu comecei lá, eu ainda estava com o meu visto de estudante. Então, eu comecei trabalhando part-time, Aham, meu horário, né? Só de manhã. E tinha outros trabalhos, fazia outras coisas. E o meu visto de estudante estava vencendo e eu não podia renovar mais, porque eu já tinha renovado várias vezes. Tem um limite, né? De certo. número de renovações. E aí eu pedi para a escola. Eu conversei com a vice-diretora e pedi se eles tinham interesse de me patrocinar, né? Para o visto de trabalho. Aham. Eles concordaram. Acho que não sabia onde estavam colocando Amarrando burro. porque foi um processo muito complicado. E não sabia mesmo, porque eu fui a primeira que tinha pedido. E eu acho, a Uhum. impressão que eu tenho é que eles só aceitaram, assim, né, rápido, porque tinha ido. Você conhece você sabe que é a Ofsted, que é o Uhum. regulador? Mas explica aí, o que é esse órgão? Então, eles fiscalizam as escolas, fiscalizam para ver a qualidade das escolas e dão uma avaliação no final, e essa avaliação é publicada, e com essa avaliação, eu acho que influencia funding para a escola, influencia o número de crianças que se registram na escola, porque os pais olham, né, a avaliação. Uhum. Enfim, e aí esse órgão estava na escola um dia, eu não tinha a menor noção do que era esse órgão. Aliás, eu não tinha a menor noção de nada quando eu comecei. Tá Foi, certo. foi difícil demais. Mas eu vi um pessoal de terno na escola e onde eu estava tinha um. Então eles ficavam observando a gente, como que a gente trabalhava, né? Eles me viram ajudando uma criança, daí a pouco eu estava em outra sala ajudando outra criança, eles estavam lá também. E eles ficaram muito impressionados da escola ter uma pessoa dedicada a ajudar essas crianças. Então foi uma coisa muito positiva para a escola, que ficou até no registro, no relatório da escola, eles Oh, escreveram. uau! Então a diretora, né, eu fiquei bem na fita. Então, quando eu pedi para eles me patrocinarem, eles aceitaram de novo, assim, para mim, surpresa, aceitaram muito fácil. Uhum. E eu fiquei de novo, meu Deus, mas que sorte, porque já estava, né? E, Você sempre no lugar certo na hora certa, hein, Kênia? mas exatamente, foi isso Ó, mesmo, teu santo é forte. foi isso mesmo. E depois o processo para fazer o visto de trabalho foi muito doloroso, foi muito difícil, porque Uhum. feito e eu fiquei 4 meses no Brasil esperando eles, porque eu tive que voltar, né? Uhum. Mas no final deu certo. E com esse visto de trabalho, aí eu comecei a trabalhar horário integral. E aí sim, eles me deram outras funções, outras coisas que eu podia fazer, porque eu já não tinha mais o visto de estudante só, né? Sim, entendi. Então, e você já viu isso acontecer em alguma outra escola, com outras pessoas da escola patrocinar o visto de trabalho? Trabalho. Eu acho que
tem uma menina que eu conhecia muitos anos atrás, que foi, na verdade, a única outra brasileira que eu conheci que dá aula em escolas primárias aqui, mas eu acho que tem mais, claro, deve ter mais. Uhum. Ela conseguiu um visto de trabalho e foi essa menina só que eu me lembre. Até Bom, então para deixar claro aqui, é possível, mas é muito difícil, mas não é impossível, não né? é. Uhum. Eu acho que se é uma coisa que a pessoa quer fazer, tem que tentar, né? Porque E também também, e também assim, você estava lá, você mostrou que você valeria a pena para eles, né? Investirem tempo, dinheiro, esforço para patrocinar o seu visto e ter você lá na escola com mais carga horária, né? Com mais é, carga de trabalho, é, outras funções. Muito interessante, muito interessante. E aí, você ficou nessas funções, então, de professora de EAL, professora suplente. Você também foi TA, né? Aí foi aí que você conseguiu a sim, vaga de sim, assistente. também trabalhei de TA é assistente de professor, é. né? E aí, quais são as funções de uma TA? Então, quais são as funções de uma assistente de professor em sala de aula, de Então, escola primária? é, qua- é, é, é uma. Bom, a principal é ajudar as crianças Uhum, com o que elas estiverem fazendo, né? uhum, Sempre tem alguma criança que precisa de um pouco mais de ajuda, que tem um pouco mais de dificuldade, então a assistente trabalha muito diretamente com esses grupos de criança, e pode, dependendo da dinâmica da escola, você pode trabalhar com grupos menores, uhum, fora da sala de aula, né? A escola pode usar a assistente dessa forma. Você cuida, por exemplo, você ajuda o professor com fotocópia, uhum, aqui eles não têm livro didático, né? Então tudo que eles fazem é fotocopiado e colado nos cadernos. Então você tem uhum, muita coisa para colar em caderno. Você também pode ajudar com correção de atividade, organização de livros, que as crianças levam livro para ler. Então, assim, uhum. a parte mais secretarial assim da coisa. Sim. E também, durante a aula, por exemplo, se a professora está explicando, que era o que eu fazia como EAL, você senta com as crianças, eles sentam no tapete aqui, né? Uhum. Você sempre, eu diria que a função principal é de dar suporte às crianças, e aí as outras coisas são periféricas, assim. Certo. E a carga horária é um pouco menor, ou não? Da De sempre, assistente. é de Uhum, 9 às 3h30, é o que é o horário da escola, né? Do funcionário uhum. da escola. Então ela chega geralmente 15 minutos antes, 15 minutos antes de começar o dia Agora. da aula. Uhum. E quando dá no final do dia, assim que as crianças vão embora, elas estão liberadas também para ir. Certo. E aí você tem, como professor, você também tem atividade para levar para casa ou não? Pra Como fa... assistente? Não, nada, não. Não. Certo. Beleza. E você sabe mais ou menos salário inicial de uma assistente? Ou depende de cada escola? Como É, é que funciona? tem uma base, né? Uhum, Ontem eu estava olhando para fazer a live, hoje eu estava olhando algumas coisas e eu acho que está em torno de 21 mil por ano. uhum, certo. Que na época que eu trabalhava de assistente só, se eu não me engano, era cerca de 800 libras por mês. Mas isso há 500 anos atrás. Certo. Hoje em E dia, aí, não sei, deve ter em torno de... existe uma progressão, assim, dependendo do tempo de trabalho ou dependendo da avaliação da escola? Como é que funciona para você ir aumentando seu salário como assistente de professor? Você lembra? Não, porque eu não fiquei tanto tempo assim como assistente, mas tem vários tipos de assistente de professor também. Então, o que eu estou falando é o que é o básico, né? É o iniciante. Aham. Mas depois que você está na escola, tem vários cursos que você pode fazer para aprimorar. Uhum. Aprimorar. A escola dá, a escola oferece. A escola não oferece, mas se você fala com a escola que você tem interesse em fazer, a escola pode te ajudar.
Ah, Entende? financeiramente ou te indicando os lugares? Como é que é? Que tipo de ajuda que eles dão? Eu, eu acho que financeiramente também. Ah, interessante. Isso é o que depende de cada escola, do interesse que eles têm em investir em você, né? Seu relacionamento Seu com relacionamento. direção, exatamente, tá certo. E aí, mas Certo. tem vários cursos que você pode fazer, e aí dentro da escala lá de assistentes, tem, né, assistente especializada nisso, naquilo outro. Isso como Uhum, você vai aprimorando, né, uhum. o seu currículo, a sua qualificação. Certo. Então, ali estão perguntando se você falava inglês fluente quando você começou. Não, né? Você não falava inglês Sim, fluente, fluente. eu acho Você rápido era você de era estudante do quê nessa época? Que tipo, você tinha visto de estudante por quê? inglês. De inglês. Era de inglês. Mas, assim, eu estudei inglês no curso de letras, né? E eu Uhum, achava que eu sabia quando eu cheguei aqui, porque a gente fazia apresentações em inglês, escrevia trabalhos em inglês e tal, não sei o quê. uhum. Mas falar o inglês no dia a dia é muito diferente. É. E, enfim, a língua é muito complexa, né? Uma coisa muito Uhum, dinâmica. Então, eu falava, entendia, mas uhum, passei muita dificuldade no início para entender os professores, para entender uhum, as pessoas conversando entre si. Nossa, demorou bastante. Não sei se porque eu sou assim, eu ficava muito preocupada de falar errado, né, de uhum, as coisas, então eu demorei a me sentir confortável para começar a falar inglês é. com pessoas. Mas isso também eu acho que tem a ver com a personalidade de cada um. Tem gente que não tem problema nenhum, fala errado, mas fala, sabe? Se São vira poucas, né? São poucas as pessoas. Geralmente a travar. gente se julga muito, a gente trava, É, né? É mas, normal. mas tem gente que trava mais. Eu acho que eu tô mais pro lado de quem trava mais, entendeu? Quanto mais a pessoa for menos travada, melhor. Ele vai É. progredir Mas, mais. Kênia, você traz esperança no coração das pessoas, porque se você era uma pessoa travada, você era uma estudante de inglês e você chegou onde você chegou hoje, né? Quer É, dizer que muitas pessoas também conseguem. As é. que são menos travadas vão conseguir mais rápido, Mas é por isso né? que eu tô falando. Exatamente por isso que eu tô fazendo esse ponto aqui. Quando a gente se baseia na experiência do outro, a gente tem que lembrar que o outro é diferente da gente e tal, né? Então, Hum, já tem em você essa coisa de perguntar, de falar, mas melhor ainda, mas talvez o seu uhum. caminho seja menos tortuoso do que o meu foi. Uma coisa Muito bem. que aqui é que você sempre tem que perguntar quando você está fazendo aplicação para alguma coisa. Por exemplo, você vai lá no Uhum. website, está dizendo que você precisa disso, 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 e aí você fica um pouco assim, nossa, eu nunca vou conseguir. Sempre pergunta, manda um e-mail, pergunta se tem um jeito de substituir uma coisa pela outra, pergunta o que você pode fazer para conseguir aquela coisa que você não tem. Sempre tem um caminho que o É. website não vai mostrar, porque o website mostra o padrão, que é para todo mundo, né? Uhum. Mas tenta Uhum. conversar com as pessoas, porque sempre tem um caminho que Exato. pode ser alternativo, sabe? Isso que eu aprendi aqui, perguntando. E a gente tem que mostrar o interesse, né? A gente É, tem que mostrar que a gente quer. E você tem a sua qualificação no Brasil, você tem o seu conhecimento, sua experiência com criança, né? Você precisa só destravar sua língua aqui e se inteirar do sistema de educação daqui, como é, eles funcionam, né? e é E um processo aí, lento, assim, não quero desanimar, não, mas não é que você vai chegar uhum, aqui e pá, vai conseguir. Você passa por etapas, até para o seu próprio para você entender como funcionam as coisas aqui, né? exato. Por exemplo, É. você tem a oportunidade, se você já está aqui em Londres e tem a oportunidade, por exemplo, de pedir para trabalhar voluntariamente na escola do seu filho ou de alguém que você conheça, vai na escola, pergunta como funciona, começa como voluntário, um dia, 2 dias, para você começar a ir entendendo o funcionamento desse, Uhum. sabe? Então, é E, um processo. e também para a escola te conhecer, né? Também Para os é, professores e a direção ver que você é uma pessoa que toma iniciativa, que você tem interesse. É muito importante. E começar com humildade, né, Kênia? Você é, começou
humilde, né? Você era professora de escola secundária no Brasil, tal, mas você chegou aqui como trabalhou como voluntária numa escola brasileira, depois trabalhou como assistente, né, de só para aluno brasileiro, e assim você foi subindo seus degraus e chegou onde você chegou. Onde você chegou hoje? Você é professora titular de uma sala, certo? De escola primária. Isso. Como Mas foi essa transição de você é, passar de assistente para professora? O que você fez? Você fez a pós? você falou de humildade, eu me lembrei mais ou menos. Por quê? Conta, conta toda. Eu tinha muita resistência em fazer o curso aqui de professora de novo, porque eu falei, não, não vou fazer. Eu já sou professora, eu já fiz no Brasil, vou ir para a universidade de novo, desaforo, não vou. E nisso eu fiquei nessa teimosia. Mas a escola me deixou trabalhar como suplente porque eu já estava dentro da escola e tem aquele período de 4 anos que você pode trabalhar sem a qualificação. Ah, existe um prazo. Existe. Você tem Ah, 4 anos para você fazer um curso uhum, e conseguir a qualificação de professor aqui. Então, em teoria, você pode trabalhar aqui como professora titular de uma classe sem a qualificação por 4 anos, em teoria. uhum, Quando eu saí dessa escola e procurei trabalho baseado nessa teoria, uhum. ninguém me aceitou. Ninguém me aceitou. Então, assim, eu saí achando que eu poderia conseguir, né? Porque eu já tinha trabalhado numa escola, eu já tinha experiência, não sei o quê. Não. Ninguém me aceitou como professora titular. Uhum, Então, eu falei, eu vou ter que fazer o curso. Eu vou ter que uhum, fazer o degree, né? De como... uhum. Então, assim, eu tive muita resistência, demorei bastante para fazer. Talvez se eu tivesse tido mais humildade, eu teria feito antes, Meu mas Deus, mas nem tanto. batendo o pé. Só que também, no meu caso, eu não tinha certeza se era isso mesmo que eu queria. Hum, Eu até tentei trabalhar em outros lugares, em outras áreas, porque eu não tinha certeza uhum, que eu queria trabalhar em escolas. Mas uhum. chegou um momento que eu decidi fazer e fiz o curso. E hoje eu vejo que era isso mesmo. Por isso que eu tô falando, se Uhum. eu tivesse feito antes, talvez eu teria visto antes. Mas tudo bem, tudo é aprendizado, né? Certo. Então, antes de você ter o curso, você pode ter 4 anos como professora titular de uma sala, e aí você é intitulada como aquele Professora não qualificada. É, certo. Certo. unqualified. E o qualificado é o QTS, certo? É, Qualified Teacher Status. Aí, é, conta do curso. Que curso que você fez? Onde que você fez? Quanto tempo que demorou? Quanto que custou? Existe diferença de preço de uma universidade para outra? Como é que é esse curso? o que eu fiz se chama School Direct. Tem várias rotas de formação. Aqui eu Uhum, chamo School Direct, e a School Direct é assim, você faz o treinamento na escola, né? Você aprende no trabalho. uhum, E a School Direct tem hoje tem mais, eu estava olhando ontem, mudou. Quando eu fiz, tinha só duas possibilidades. O treinamento pago ou o não pago. E aí, uhum, cada escola disponibiliza o número X de vagas pagas e o número X de vagas não pagas. Você tem uhum, que fazer o seu registro, a aplicação, num website que se chama UCAS. uhum, UCAS, né? uhum, UCAS. E esse website é nacional, todo mundo se aplica, todo mundo faz a aplicação através dele. Nesse website você escolhe, é um processo longo, então assim, quem estiver considerando, comece já a olhar, porque uhum, você tem 500 escolas, você vai escolher dentre essas escolas três que você tem interesse e você tem que entrar em contato com essas escolas. Você não tem que entrar em contato com as escolas. É bom você entrar em contato com essas escolas para perguntar se eles têm essas vagas que a pessoa quer, né? uhum.
E aí você põe isso na sua aplicação, a escola vai ver o seu currículo, porque você coloca tudo isso, currículo, qualificação, e vai te chamar ou não para uma entrevista. E você vai para a entrevista, se a escola te gostar de você, eles vão te oferecer a vaga, né, para fazer o curso. E aí você faz o curso na escola. No meu caso, eu consegui vaga não paga. Eu tive que fazer o pedido de bolsa, né? Aham. Eles dão uma bolsa de 11, na época era de 11 mil para o ano inteiro, o que significou que eu tive que trabalhar também. Então, eu Uhum. trabalhava na escola durante o dia, até o final do dia, né? E trabalhava à noite, Uhum. porque 11 mil não dá para viver em Londres. E Uhum. eles pagam o seu curso, que na época foi 9 mil. 9 mil. E eu acho que o mesmo valor para todas as universidades. Esses 11 mil e esses 9 mil eu devo para o governo hoje. Uhum. É, e e como eu vou pagar? Eles vão começar a descontar do meu salário quando eu chegar no valor X. Quando eu estiver recebendo o valor X, eles vão começar a descontar um pouquinho todo mês, não sei por não sei quantos anos. Uhum. Então, essa foi a rota que eu consegui. Certo. E com duração de um ano. Então, quando a pessoa faz a opção de fazer essa pós, porque é um curso de pós, certo? Uhum. Uma PGCE, né? A maioria deles, na verdade, é o QTS, e a maioria das universidades e das escolas ou das rotas também com o QTS se dá a pós-graduação, né? Considerado também uma. Uhum. Uhum. Então, aí você não pode estar empregada, então. Se você está trabalhando numa escola, você tem que se desligar dessa escola para poder se ligar a uma outra escola que esteja dentro desse esquema, oferecendo essa formação. É isso? Se você já trabalha em uma escola, É. No seu caso, você não estava trabalhando em nenhuma escola, você já tinha saído não. das escolas, É, né? eu Aí acho você... depende da rota que você for seguir. Eu acho que se você já estiver numa escola, vale a pena perguntar para a escola se eles têm interesse em te ajudar com a aplicação para um curso, ou se você pode fazer Uhum. um curso na escola, porque todas as escolas têm alguma forma de qualificar, né, de receber Uhum. antes para ser professor. Uhum. Se estiver numa escola, eu acho que é mais fácil, É, de certo. repente treinar naquela escola. Uhum. Só que E assim, não. você treina na escola e a escola ela é associada a uma universidade. Então você também tem que ter aulas na universidade. Não é só a escola que te treina, né? Uhum, sim. Tem a parte da universidade também. E esse curso durou um ano, né? Esse Ah, curso que você fez, um ano. Um uhum. ano, então é meio período, porque. Não, período integral, né? Você É, ficava de trabalho, trabalho. trabalho normal, horário de aula normal, Tudo normal. concomitante com algumas aulas na universidade. Sim, E aí você trabalhava à noite para poder complementar o seu salário e poder sobreviver aqui em Londres. é, Depois desse um ano que você se formou, aí o que você fez? Você apresentou seu currículo para as escolas e aí foi chupetinha. é, Facinho. não, foi assim. Quando você faz o curso, o ano aqui ele é dividido em trimestres, né? E Uhum, a cada trimestre você faz por exemplo, eu tinha uma escola base, eu fiz o primeiro trimestre, eu trabalhei o primeiro trimestre nessa escola, o período do outono, que eles falam outono aqui, e depois, no período da primavera, a gente vai para uma outra escola. Então, você treina em duas escolas diferentes, para você ter uhum, experiência com as crianças que são da terceira série até a sexta, e das crianças que são do prezinho até a segunda série. Então, na minha escola base, eu dava aula para a quarta série. E aí, quando eu mudei, né, no outro trimestre para outra escola, eu fui dar aula para a segunda série. Então, é uma forma que o uhum. curso
eles têm de fazer você ter experiência nos dois, porque são nos dois key stages que eles falam, né? Key stage Uhum. 1 e stage 2. Você tem que ter um pouquinho de experiência nos dois. Certo. Então, na hora que você escolhe fazer seu curso de pós-graduação, você já tem que especificar que é para a escola primária que você Sim, quer, sim. certo? E se você quiser migrar para a escola secundária, você tem que fazer de novo essa outra pós, Eu ou acho que não? eu acho que não. Eu acho que você, eu não sei, quando eu fiz, eu me lembro de ter olhado isso, e na época dizia-se que as escolas aceitam o seu QTS de escola primária, e aí eu não sei se Uhum. tem algum outro requisito, no sentido de se você já tiver tido alguma experiência em escola secundária, não sei. Uhum. Mas não acredito que tem que fazer o curso de novo, não. Entendi. Aqui tem uma pessoa falando assim, ó, ano passado eu me candidatei para o School Direct, mas eles pediam de CSI ou A-Levels. E Hum. eles não reconheceram meu diploma do High School do Brasil. Por isso eu apliquei para o PGCE. Você sabe alguma coisa? Eles reconheceram o meu histórico escolar, não foi diploma, não. Eu mandei um histórico escolar. Do Aliás, ensino médio? eu pedi a tradução juramentada do histórico escolar Uhum, do ensino médio e mandei para o NARIC. O NARIC fez a statement de comparability, né? uhum, Comparou, e aí voltou dizendo que era equivalente aos de CSIs que precisavam. uhum. Então, mesmo Então, com diploma, eu fiz histórico de segundo grau. o processo do NARIC ele é importante nessa hora que você vai se candidatar para o curso. É Uhum. nessa hora que você precisa mostrar que você tem sim o seu GCSE, Sim, né? sim. De todas as matérias, exceto o inglês, que a gente estudou inglês como segunda língua, Uhum. né? Não, Qual mas que é o requisito tem que ter uma comprovação certificado de inglês também. de inglês? Além do GCSE não é suficiente, porque o Não. nosso GCSE de inglês é só como língua estrangeira, né? O que você precisou apresentar como nível de inglês? Que nível de inglês que eles pedem? Como eu já tinha residência aqui, eu não precisei, e já tinha feito o mestrado aqui, eu tinha feito o mestrado aqui. Hum, Isso com qualquer qualificação de nível superior? superior que você tiver aqui, você não precisa comprovar o inglês, mas geralmente eles pedem o IELTS, Uhum. com nota acima de 6. Em cima de 6, Uhum. certo? Certo. Então, o NARIC ele é importante nessa hora aí, de vocês se inscreverem para o curso de pós, para provar que vocês têm sim o GCSI. A gente tem o GCSI, gente. É Sim. só fazer o negócio do NARIC que eles falam que a gente tem certo. É, agora, e como professora, sobre o salário, benefício, cada escola tem o seu pacote, ou porque a escola do governo, todo mundo começa com o mesmo salário base? Como é que funciona? Você começa com o mesmo salário, mas as escolas também têm essa liberdade de. Uhum. Tem o teto, tem tudo bonitinho, né? Tem escala. Uhum, Mas a escola tem liberdade de te pagar mais. uhum, uhum, Nem todos os professores da escola recebem a mesma coisa, por exemplo. uhum, Começa, se não me engano, com 20, 29 por ano. Quando você... uhum, Então, por exemplo, quem recebe o salário durante o curso já começa com o teto inicial, né? uhum, Valor inicial do professor. E todo ano sobe um pouquinho. Todo ano aumenta um pouquinho. uhum. Baseado na avaliação que a direção faz, ou não, só por tempo de casa mesmo? Por tempo de carreira, né? De trabalho. Então, Uhum, é automático. uhum, E aí, se você tem mais funções dentro da escola, porque tem possibilidade de você crescer dentro da escola, você pode ter uma função de liderança, você pode liderar uma matéria, por exemplo, você pode ser o líder de matemática, uhum, pode ser o líder da fase, né, do key stage. Tem várias possibilidades de você progredir na carreira dentro da escola, se é o que você uhum, quer. uhum. E Ai, que legal. em termos de benefícios, não, 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 não tem nenhum
nada em especial. Assim, a única coisa que eu consigo me pensar quando você falou benefício é que quem é trabalhador essencial aqui, key worker, tem algumas coisas que são tem alguns descontos Uhum. em alguns serviços, né? Por exemplo, tem associações de casa que oferecem moradia, que vão cobrar um aluguel mais barato para quem é key Uhum. worker. Tem esse tipo de benefício, assim. E as pessoas falam muito das férias, né? Das Uhum. É. pessoas que Como é têm, que é? têm Como muitas é que funciona? férias. Você tem férias junto com as férias escolares? Sim, Sempre? sim. Aham. E como é que é a sua carga horária? Você não trabalha só naquela hora que você está dando aula, você tem que preparar material, igual no Brasil, né? É, O professor tem é. que preparar material, corrigir Aham. prova, essas coisas. Como é que é esse volume de trabalho? É muito? É mais intenso que no Brasil? Como é que é? Muito mais intenso. É. É bem. Então, deixa claro aqui para o pessoal que senão É, o pessoal acha que não, só é, acha que é fácil. é uma loucura. É muita coisa. É, mas, Uhum. como eu sou uma pessoa hoje esperta, eu não levo, Experiente. experiente, eu não levo mais trabalho para casa. Como é que faz isso? Pois é, eu chego cedo, chego uma hora Uhum. antes da aula começar, um pouco, talvez às vezes mais, e saio 4:30, 5 horas. Uhum. Eu tento fazer tudo que tem que fazer lá e não levar nada Uhum. para casa, sabe? Mas assim, também não paro um segundo Sim. enquanto eu tô lá. Mas então é possível, É, né? Você trabalha intensamente durante as suas horas lá na escola, mas também chega em casa, você tem aquele seu é, momento de descanso. é, Fim de semana, assim, por exemplo. eu sou uma pessoa muito preocupada, então, de novo, eu vou voltar naquela questão lá da personalidade, porque tem gente que não se desespera igual a mim Uhum. e Sim, consegue, assim, tem, sabe, tranquilo, vai de cada um também, da forma como cada sim. um se organiza. Eu sou muito, eu tenho que estar com tudo muito planejado, muito certinho, muito, porque também eu, eu não sei, eu tenho que ter uma certa organização, então eu preciso a preparação para mim é muito, muito grande, sabe? Uhum. Certo. Acho que não precisa de se preparar tanto, já ali na hora, já inventa, improvisa, né? Vai de cada. Sim. Mas, Agora você está mais confiante, você já, é, né? há Agora, coisas, Luciana, não é assim. Algumas coisas sim, para outras coisas ainda nem tanto. É um processo, não tem jeito. então faz quanto tempo já que você está trabalhando como professora titular da sala? Esse é o terceiro ano. E cada ano você pega um grupo diferente, né? Um grupo escolar diferente. Nos meus 2 primeiros anos eu fiquei no mesmo grupo e esse ano Uhum. num grupo diferente, mas na mesma fase, o ano é primeira e segunda série, né? Ah, entendi. E você sofre algum tipo de preconceito? Já sofreu algum tipo de preconceito porque você é brasileira, você não é nativa do inglês e tem aquelas crianças que são nativas e os pais que enchem o saco? Já sofreu algum preconceito? Não, assim, diretamente não, mas eu sinto, às vezes, que alguns pais demonstram alguma uma preocupação. Mas Uhum. no início do ano a gente tem um encontro, né? Os pais têm um encontro com os professores se apresentam e falam e tal. E aí, depois desse encontro, eu sinto que esses pais que estão preocupados, tudo bem, eles Dá uma relaxam. relação. É. Aham. Mas eu entendo também, né? Porque não é muito comum, assim, eles ficam preocupados, mas não, preconceito nunca senti. Ah, mas você, tendo esse seu histórico, que você no começo você não falava muito bem inglês, se sentia meio insegura, Nossa, nesse momento de você pessoa- se apresentar para a escola, para os professores, nesse momento de você se apresentar para os pais, é tenso para você ou você já está tirando de letra? não, hoje em dia não. Hoje em dia eu sou bem mais tranquila. Mas no início, lá na outra escola ainda, nossa, era muito difícil. Era muito. Nossa, nossa, se eu for contar as histórias, vai ser 10 horas contando os perrengues. Mas, Mas ó, só para deixar assim todo mundo, né,
veja, todo mundo chega aqui assim, com essa insegurança, com esse medo. É muito difícil a pessoa que chega aqui já achando que sabe tudo, que domina. É, Às vezes a gente chega achando, né, porque estudou muitos anos no Brasil e tal, e já deu aula, talvez, de inglês no Brasil, e aí chega aqui e vê que não entende nada, que não consegue falar direito, tem um monte de coisa que ainda não conhece. é. Mas a gente tem que ter paciência, humildade, perseverança, que você chega lá, olha lá, Kênia, dona de uma sala de aula, com um monte de criança nativa, com os pais que ficam meio que pé atrás, mas depois você ganha confiança porque você vê que você mostra, né, sua competência, as crianças gostam e aprendem com você e pronto. Você É. acaba com os anos, tem que ter paciência, né, Kênia? Tem, Perseverança. tem que. Mas chega lá. Todo mundo É, chega lá. A gente é. não pode desistir. Não, não é fácil, mas não é impossível, né? Se você. Acho que você tem que também ter. Como é que eu vou dizer? Você tem que ser cuidadoso com você mesmo, assim, Uhum, paciente com você mesmo também, sabe? Não se martirizar, se cobrar tanto, porque leva tempo mesmo. Saber que você está meio que uhum, quase que aprendendo tudo de novo, assim, na escola. uhum, Porque é muito diferente o sistema educacional aqui. Então, uhum, vale a tempo. E não ter vergonha de perguntar as coisas, porque é claro que, por exemplo, no início, eu tinha vergonha igual de perguntar, uhum, fui perdendo essa vergonha aos poucos, porque vi que também se não perguntasse ia ser mais difícil, mas assim, uhum, super travada no início, e claro que você vai se sentir, nossa, não entendo nada, não sei de nada, claro que vai ser overwhelming no início, sabe? uhum, Mas eu uhum, acho que quanto mais você conseguir expressar e se expressar nesse sentido, até das suas dificuldades, reconhecer as dificuldades mesmo, e uhum, perguntar as coisas, as pessoas vão se abrir e vão ter um pouquinho mais de paciência com você, porque para as pessoas também é difícil, não tem tantas pessoas que não falam inglês nativo trabalhando com eles aqui, e pouquíssimas uhum, pessoas aqui falam duas línguas, então muitas das suas dificuldades eles não vão entender, uhum, não vão saber o que você está passando se você não tentar se comunicar também. uhum. Isso mesmo. Muito bom. Muito obrigada, Ken. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu acho que eu já perguntei tudo que eu precisava perguntar. Alguém tem alguma pergunta aqui? Deixa eu dar uma olhada. Sobre o curso da pós, Uhum. é, qualquer um que já tenha formação, né, que já tenha, é uma pós-graduação. Então, eles aceitam gente de tudo quanto é curso de graduação, certo? Essa pós é para você aprender o sistema de educação aqui, como é que funciona, a didática. O que que é esse curso de pós, exatamente? O que que Eles, você aprendeu? é a qualificação para professor, mas é uma pós-graduação. Então, a pós-graduação vem no nome, mas não é. Você aprende ali que você vai aprender como ser o professor. É o curso de professor mesmo. Uhum, Não é uma especialização como no Brasil, né? Você faz a pós, você especializa numa coisa específica. Não, é o curso de professor que é também uma pós. e é na prática, né? Porque você está dando aula. Então, é como montar aula, como avaliar aluno, essas É, coisas, na é, prática mesmo. você aprende. No primeiro trimestre, você fica na sala aliás, você sempre está com um professor, né, na sala. Uhum, Então, eu fiquei numa quarta série com a professora deles. Então, no início, você auxilia aquela professora que vai ser a minha mentora, ela que vai me treinar, uhum, ela que vai me ensinar, me observar, né, dizer o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que fazer, como. E além dessa mentora que você tem, que fica com você na sala de aula, você tem as aulas na universidade que vão ser mais focadas nas matérias, né? Nas que as crianças vão aprender, e na abordagem que você tem que ter em cada matéria, vai ser um pouquinho mesmo, que é muito prático, pouquinho mais teórico. uhum, É bem mais prático. E aí, no primeiro trimestre você ensina 20%, 30% das aulas, você dá as aulas, né, com a mentora lá. No segundo uhum, trimestre,
aumenta a porcentagem, e no terceiro trimestre você praticamente ensina sozinho. Você, Ah, as crianças pega a sala. Uhum. com o professor ali te orientando, né? E Então, você você, vai aumentando a quantidade de tempo que você passa ensinando. e nesse curso que você fez, você diria que você tinha que fazer quantas aulas, quantas horas por semana na universidade? Para as pessoas entenderem o período que elas precisam estar disponível ali para esse curso. Porque você trabalhou à noite, mas isso quer dizer que você ficava das 9 às 3 e pouco na escola, e às vezes ainda você tinha que ir para a universidade fazer o curso, né? Só que o curso que você faz na universidade, você, ao invés de ir para a escola, você vai para a universidade. Né? Ah, É entendi. uma semana só. Geralmente, no meu curso, às quintas-feiras, a gente tinha sessão na universidade. A gente não ia para nesse mesmo horário, de 9 às 3h30. E Só você tinha que fazer trabalho, que apresentar trabalho na sala, como um curso não. normal. Verdade. Apresentar. Não, teve que apresentar sim. Tinha que apresentar trabalho sim. Escrever, né? Os essays e Uhum. apresentar trabalho também. Então também tem que ter disponibilidade para estudar depois sozinho em casa, É, para tem que fazer a ler. mãozinha final também, né? O trabalho final. Uhum. Tudo bonito, tudo como um curso mesmo universitário. E valeu a pena, então, você investir o seu tempo, o seu dinheiro, fazer essa pós para você ter essa qualificação para trabalhar como professora titular da sala. Valeu a Né? pena. Tem gente que decide ficar como TA para sempre e está feliz da vida. Mas para você, você acha que valeu a pena, sim, né? Sim, valeu muito a pena. Que é isso que você queria mesmo. Sim, escola primária, eu acho que é onde. Quando eu te disse que eu não queria fazer o curso de novo, quando eu vim, só na minha posição da minha perna que está doendo. Quando eu vim para Londres, porque eu acho que talvez pela experiência que eu tive no Brasil, né, no segundo grau lá, um pouco gostava também tudo, mas achava o sistema educacional muito complicado. Então, quando eu vim para cá, eu tinha muita dúvida se era isso mesmo que eu queria. Só que hoje, trabalhando em escola primária, com a faixa etária que eu trabalho e entendendo melhor o sistema aqui, eu vejo que é isso mesmo, sabe? É educação mesmo e com crianças menores mesmo. Agora, não tão pequenas quanto o prezinho, que aí eu já acho que é demais. Mas é o ano 1, ano 2, ano 3, é o que eu adoro trabalhar com essa faixa etária e tô muito satisfeita agora. Tô num lugar bom, assim, profissionalmente. Ah, que bom. Kênia, eu queria agradecer muito. Olha, a gente já está com o tempo já cortado ali, então quero te agradecer bastante pelo É, seu tempo. imagina. Tá bom? A sua explicação acho que deve ter ajudado muita gente que está aí perdida, Uhum. né? Ou se achando, eu não tenho inglês suficiente, será que um dia eu vou conseguir? Vai conseguir, vai conseguir. Né? Tem que persistir, né? Tentar, tá bom. Mas Muito obrigada. obrigada pela oportunidade de esclarecer as dúvidas do pessoal, porque realmente muita gente sempre está perguntando, né? Sempre tem interesse de É, ensinar aqui. E estão precisando de professores, sempre estão precisando de professores aqui. Tanto que exato. o sistema está um pouquinho mais fácil do que quando eu entrei. Eu sei que já terminou o tempo. Tem algumas provas que eu tive que fazer que não estão pedindo mais, prova de inglês, de matemática, por exemplo. Então, assim, eu acho que devem estar precisando mesmo, porque está simplificando a coisa. É isso mesmo, tem que correr Então, atrás. é, Muito obrigada, Kênia. mas, Um beijo, obrigada, viu? Obrigada mesmo. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Opa, como é que sai mesmo? Calma aí. Muito obrigada, gente. Espero que tenha ajudado. Eu vou abrir uma caixinha depois para vocês mandarem dúvidas. Eu sei que um monte de gente escreveu dúvida aqui e eu não consegui ver tudo, tá bom? Então vocês podem mandar nas caixinhas que eu vou bater um papo com a Kênia e conforme for a gente monta outra live, tá bom? Muito obrigada.